Atos 17, 22, está escrito assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Vou ler mais uma vez. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Somente até aqui. O povo ateniense era muito supersticioso. Mas será que isso existia só lá em Atenas? Será que isso existe nos nossos dias? Hoje é uma sexta-feira e sexta-feira 13. Olha só. E nos nossos dias tem gente por aí que tem medo de passar embaixo de escada, é verdade ou não é? Tem gente quando vê um gato preto, é um gato preto, né? Vai levantar da cama, tem que pisar com o pé direito, porque senão vou ter azar. Tem gente que pensa, não, o número 13 dá azar, e tem gente com medo de sexta-feira 13 que acha que dá azar. Nos nossos dias já tem estudo psicológico a esse respeito. Hoje já se estuda e já se fala a respeito da parascavedecatriafobia. Pastor, que nome grande. Eu vou ler de novo que eu anotei. Parascavedecatriafobia. Que negócio é esse, pastor? Para você entender, são 3 palavras juntas, né, que formam uma só, do grego, que significa medo de sexta-feira 13. Tem gente que tem fobia, que tem medo. Querido, querida, você não tem que ter medo de sexta-feira 13, você não tem que ter superstição, você tem que ter fé no Deus vivo e todo-poderoso, porque foi numa sexta-feira que o nosso Salvador derramou o sangue para nos lavar e nos remir, nos dar vida eterna, nos fazer mais do que vencedores. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Creio também que o Senhor vai falar conosco. Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Fecha os seus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que você vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O ser humano, desde o início, tem a sede de conhecer, de conhecimento, de aprender. E a palavra de Deus nos ensina tudo. Inclusive está escrito, vamos lá em Deuteronômio 29, Deuteronômio, nós vamos ver aqui vários versículos, então se você for rápido de endereço, vá acompanhando. Se não for tão rápido, vá anotando tudo com calma. Deuteronômio 29, 29, está escrito assim: As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Tudo o que nós precisamos saber está aqui na Escritura, está aqui na palavra de Deus. Deus já revelou. Agora, há coisas, como diz o início do versículo, coisas encobertas que são para Deus, que nós não sabemos ainda. Por exemplo, 1 Coríntios 13, a palavra diz que chegará o dia que nós vamos ver o Senhor face a face. Conheceremos como também somos conhecidos. Nós iremos contemplar o Todo-Poderoso face a face, vamos conhecer coisas que ainda não conhecemos, vamos conhecer lá na glória, não é? Mas tudo que nós precisamos saber já está aqui revelado. Nós precisamos conhecer essa Escritura, nós precisamos aprender. O próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 13, vá lá comigo, Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 13,
versículo de número 11. O Senhor Jesus contava diversas parábolas. A parábola era uma história, uma metáfora, ele usava exemplos do dia a dia para trazer uma verdade espiritual. Ele conta a parábola do semeador e os que ouviram não compreenderam. Ninguém compreendeu. Todavia os discípulos foram perguntar: o que quer dizer essa parábola? Aos discípulos, Jesus disse, Mateus 13:11, ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus deixa claro a vocês, meus discípulos, a vocês que me seguem, a vocês que guardam a minha palavra, eu anuncio os mistérios do reino, eu explico como é o reino, eu falo como deve ser, eu explico tudo. Então tudo que nós precisamos saber já está aqui revelado na Escritura. Hoje nós temos a revelação completa. No entanto, o inimigo da nossa alma, que é o diabo, ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele trabalha desde o início da humanidade para tirar as pessoas da presença de Deus, despertando uma sede de conhecimento e de desejo por aquilo que é oculto. Lá no início, no Éden, ele disse para a mulher que no dia em que ela comesse da árvore, do bem e do mal, ela seria como Deus, sabendo, conhecendo o bem e o mal. Isso despertou o desejo, o interesse desse conhecimento oculto, de ser como Deus, de saber o que Deus sabe, e aí pecou. E de lá para cá, o inimigo trabalha sistematicamente com superstição, com adivinhação, com feitiçaria, com idolatria, com encantamento, com tudo isso. O inimigo tem trabalhado e trabalhado violentamente. Vejamos o livro de Levítico, no tempo aqui do povo de Deus, de Moisés, do povo aqui que saiu do Egito. Você sabe que esses 5 primeiros livros, particularmente o de Gênesis, conta a história do início da humanidade até a ida para o Egito, finaliza com a morte de José. Todavia o livro do Êxodo vai narrar a saída do povo do Egito rumo à terra prometida. Nesse tempo, encontre aí Levítico 19. Nós vamos ler o versículo 31. Então, as nações todas do mundo estavam mergulhadas em ocultismo, em magia negra, em adivinhação, em idolatria. Mas ao seu povo, Deus vai dizer o seguinte, encontrou? Levítico 19, 31. Não vos virareis para os adivinhadores, encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No capítulo 20, versículo 6. Quando uma alma se virar para os adivinhadores, encantadores, para se prostituir após eles, prostituição espiritual, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Aqui ainda no capítulo 20, no versículo 27. Quando, pois, algum homem ou mulher, se tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, seu sangue é sobre eles. Então, o diabo havia trabalhado desde o início da humanidade, e nesse tempo aqui, cerca de 3.500 anos atrás, todas as nações do mundo, com exceção do povo de Deus, tinham adivinhos, feiticeiros, encantadores, mas Deus deixa claro ao povo dele: não se misture, não faça isso, não vá lá. Para ser ainda mais claro, Deuteronômio 18, Deus vai trazer uma lista aqui de condutas que aos olhos dele é reprovável, é abominável, é detestável. Deuteronômio 18, versículo de número 9. Está escrito o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. A palavra abominação, amados, de acordo com o dicionário, é algo desprezível. Abominação é algo execrável, detestável, nojento. Assim é todas essas condutas que nós vamos ler daqui em diante aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Deus deixa claro: não faça esse tipo de coisa. Vamos ler o versículo 10. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. As outras nações sacrificavam os filhos aos falsos deuses, queimavam. Continuando, nem adivinhador, nem prognosticador. O que era o prognosticador? É prever um resultado futuro e incerto. Mas será que a turma só fazia isso nessa época, há 3.500 anos atrás? Será que não faz hoje?
Vou lhe dar um exemplo disso, não é? Algo que é até legalizado na nossa legislação, que se chama Mega Sena. Já ouviu falar de Mega Sena? Loto, quina, tudo isso aí, que em qualquer casa lotérica que você for, está lá, é regulamentado por lei. A lei humana, não a lei de Deus. A lei humana é completamente legalizada. Você vai lá e faz um jogo na Mega Sena. Como assim, pastor? O que é o jogo? Você vai tentar prever os possíveis 6 números que no dia do sorteio serão sorteados. Você não sabe qual é, mas você vai apostar um dinheiro que vai ser aqueles tais que você vai apontar. Está prevendo um resultado futuro e incerto. Isso é abominação aos olhos de Deus. Ah, pastor, mas é lei? É, e tem milhões de pessoas que jogam por aí. Tem milhões de pessoas que jogam. Eu lembro quando eu advoguei no primeiro escritório, o dono do escritório aí em Alphaville, um homem muito rico mesmo. E diversas vezes eu ia à sala dele conversar sobre algum processo, alguma coisa, estava lá ele com um monte daqueles papeizinhos, quando você vai na casa lotérica, tem lá os papeizinhos de jogo, estava ele lá marcando os números, Mega Sena, Loto, aquela coisa toda, depois ele dava para o motoboy, dava o dinheiro para o rapaz ir lá fazer o jogo para ele. O camarada morava no Alphaville 0, hoje ele já é falecido, mas ele morava no Alphaville 0, um residencial 0, muito rico, mas jogando. Não é? E aí ele ainda brincava, entra aí, Jean, entra, eu estou fazendo aqui a minha fezinha. Você já ouviu essa expressão? Fazer uma fezinha? Isso aos olhos de Deus, amados, é abominação. Ah, pastor, mas é lei, não tem crime? Não, não tem crime, é lei. Agora, aos olhos de Deus, é abominável, é detestável. Deus não concorda com isso, Deus não compactua. Não é? Continuando, nem agoreiro, nem feiticeiro, versículo 11, estou lendo Deuteronômio 18, agora versículo 11, nem encantador de encantamentos. Já viu em filme, desenho, alguma coisa do tipo, né? O camarada toca a flauta e sai a serpente do cesto, você já viu isso? E comanda a serpente, e tem desenho por aí que o fulano toca a flauta e aí as pessoas vão atrás, e encanta com música e não sei o que, enfim, para você ter uma ideia do que é isso. Continuando no versículo 11, nem quem consulte a um espírito adivinhante. Alguém aqui alguma vez na vida já se deparou com um cigano que quis ler sua mão? Eu lembro quando eu era criança, nós morávamos em Santo André, aqui no estado de São Paulo, e aí eu tenho algumas tias que moram no Taboão da Serra, e nós pegávamos lá o ônibus de Santo André, o trem, não tínhamos carro na época, e íamos até o Brás para poder pegar o ônibus para o Taboão da Serra. E lá no Brás ficava na porta da estação um monte de cigano, dizendo, deixa eu ler sua mão, deixa eu ver sua sorte. Né? E pegava as mãos das pessoas e dizia, ó, vai ser isso, vai ser aquilo, não sei o quê. Era uma adivinhação, a troco de dinheiro. Continuando aqui ainda, nem mágico, lembrando que aqui mágico é bruxo, é feiticeiro, tá? Não é que nem tem hoje por aí tem mágico que na verdade é animador de festa infantil. Você já viu esses camaradas? Ele faz lá uma brincadeira, tipo lá um palhaço, e brinca com carta para a criançada ficar alegre. Não, aqui está falando de magia negra, aqui está falando de bruxaria, está falando de negócio pesado. Continuando, nem quem consulte aos mortos, olha só, nem quem consulte aos mortos. Hoje em dia tem por aí quem acredite, não é, que pode conversar com o morto, pode conversar com o defunto. A Escritura deixa claro que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, de quem está vivos. Quem está morto, por exemplo, não é, como diz o Senhor Jesus, quando ele chama um rapaz e diz, siga-me, o rapaz diz, deixa eu sepultar meu pai primeiro, Mateus 8. Aí Jesus diz, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Os mortos físicos, os mortos espirituais, aqueles que ainda não têm Jesus, que é o autor da vida, sepultaram o morto físico. Nós, outrora, estávamos mortos em nossos pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 1, mas nós fomos vivificados pela fé, o Senhor nos deu vida, e Deus é Deus de vivo, Deus não é Deus de morto. Foi sepultado, não tem mais comunicação, não tem mais interação. Aqui está falando de mediunidade, aqui está falando o que é conhecido hoje por aí como baixo espiritismo. Deus proíbe, e nós vamos ver daqui a pouco um exemplo de alguém que era do povo de Deus fazendo isso. Continuando aqui, versículo 12.
pois todo aquele que faz tal coisa, qualquer um dessas aqui que acabamos de ler, é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então o inimigo, que é Satanás, trabalha com tudo isso aqui, com engano, com feitiço, com mentiras. Todas essas práticas que lemos aqui são abomináveis aos olhos do Senhor. E Deus deixa claro ao povo dele: não se misture com esses outros povos. Eles entram na terra sob a liderança de Josué, lá na terra prometida, e eles vão ter vitórias e vão vencer 31 batalhas, porque Deus ia à frente, as mulheres de Jericó caem e eles vencem diversos reinos. Deus está à frente, Deus cumpre a palavra, Deus cumpre as promessas. E depois, Josué já velho, a terra já foi repartida, distribuída, todo mundo já está lá, cada um no seu espaço. E aí Josué diz o seguinte, Josué 23, próximo livro, Josué 23, no versículo 11, Josué aqui já está velho, e ele chama o povo, e ele diz assim, Josué 23, 11, portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Deus usa então Josué para deixar claro, se mantenha firme na presença de Deus, continua amando ao Senhor, continua sendo fiel, continua obedecendo. Se misturar com as demais nações, o negócio não vai dar bom. E é o que vai acontecer. Se você ler a história aqui do período dos juízes, é o que vai acontecer. O povo vai deixar a Deus, vai deixar de obedecer, vai deixar de buscar, vai deixar de ser fiel, né? Deus levanta depois um grande servo dele, que vai ser o profeta Samuel. E o profeta Samuel vai ser profeta, juiz e sacerdote, e aí o povo vive um período de teocracia, em que é o governo de Deus, mas chega determinado momento que o povo pede um rei. E aí Deus vai mandar Samuel ungir um rei, que é Saul. A princípio, Saul é cheio do Espírito Santo. A princípio, ele fala em nome do Senhor, ele profetiza. A princípio, ele vence batalhas em nome do Senhor. Mas dali a pouco, ele não quer mais obedecer a Deus, ele não quer colocar a palavra em primeiro lugar. Dali a pouco, ele se torna desobediente, ele quer fazer as coisas do jeito dele. E aí começa um período de declínio ladeira abaixo. Ele, com suas atitudes rebeldes, desobedientes, expulsa o Espírito Santo da sua vida. E aí demônios lhe atormentam. E aí o tempo vai passar, chega um período de guerra em que os filisteus o cercam, se aproximam para a batalha. Ele quer falar com Deus, mas Deus não lhe responde, porque ele é um rebelde, ele é um teimoso. Vamos lá no primeiro livro de Samuel, olha o que ele vai fazer. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28. Vou ler a partir do versículo 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. Estou lendo 1 Samuel 28, agora versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Olha o que ele vai fazer, ele não teve a resposta de Deus. Por que Deus não respondeu? Ele expulsou o Espírito Santo da vida dele. Querido, querida, preste atenção, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Se ele testifica ao nosso espírito o mais importante de tudo, que é a salvação, que nós somos filhos de Deus, ele não testifica as demais coisas, ele testifica tudo. Eu tenho que ter discernimento para identificar essa testificação aqui interior. Eu tenho que ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Ele não vai me obrigar, ele não vai me pegar pelo colarinho, ele vai me impulsionar, ele vai falar. Se eu vou obedecer ou não, depende de mim. Agora, se eu vou obedecendo, ele vai falando mais. Se eu quero ouvir, ele vai falando. Todavia, se eu rejeito, eu vou o afastando. A palavra diz que nós não devemos apagar o Espírito, nem extinguir o Espírito da nossa vida. Foi o que Saul fez. Ele expulsou o Espírito Santo da sua vida, de tal maneira que quando ele foi procurar Deus, Deus não falou com ele. Ele era rebelde e teimoso. Continuando, olha a atitude dele, versículo 7. Então disse Saul aos seus criados,
buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Ele sabe que é um demônio. Quem está por trás é um demônio. Para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Aí ele tira o manto real, ele tira a coroa, ele se disfarça, ele coloca uma roupa simples e ele vai lá atrás dessa feiticeira. E chegando lá, ele quer fazer uma consulta com a feiticeira e a feiticeira diz: não, o rei Saul lançou todo mundo fora. E dali a pouco ele diz: não, eu juro em nome do Senhor que não vai acontecer nada com você. Na hora o demônio veio no ouvido da feiticeira e diz: ele é o rei Saul. E a feiticeira vai dizer: mas você é o Saul, você está me enganando. E ele diz: não, não vai acontecer nada com você não. Eu quero falar com um defunto. E a feiticeira diz: que defunto você quer falar? Com o profeta Samuel. Olha o que vai acontecer. Versículo de número 13. E o rei lhe disse: não temas, porém o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Note, deuses com letra minúscula. Está com letra minúscula aí na tua Bíblia? Continuando. E lhe disse: como é a sua figura? Saul pergunta: como é a aparência aí desses deuses? E disse ela: vem subindo um homem, ancião, um idoso, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. O Saul concluiu: só pode ser o Samuel, só pode ser. Amados, o diabo, que é o inimigo da nossa alma, ele trabalha com engano, ele trabalha com mentira. O que aconteceu aqui continua acontecendo até nos nossos dias. E nos nossos dias, inclusive, do mesmo jeito aqui, o Espírito usa a boca do médium com a mesma voz do defunto. Mas não é o defunto, porque não existe isso na palavra de Deus. A partir do momento que a pessoa morre, como diz Eclesiastes 9, como diz Isaías 38, não tem mais comunicação. Não tem mais comunicação dos vivos para com os mortos, nem dos mortos para com os vivos. Lembra quando Jesus fala lá no Evangelho de Lucas sobre a morte do rico e do Lázaro? Um estava no seio de Abraão, o outro estava no inferno. E o que estava no inferno, no Hades, Hades é inferno em grego, disse: pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo lá na água e colocar aqui, eu estou ardendo na chama. E Abraão diz: não tem jeito não, tem como não. Fala: não tem não. Então faz o seguinte, pede para o Lázaro voltar e avisar lá, eu tenho 5 irmãos que são iguais a mim, para eles não virem para cá. Eles são iguais a mim, se eles continuarem na vida que eles estão levando, eles vão vir para cá. E aí Abraão diz assim: eles têm Moisés e a lei. Ou seja, a palavra e quem prega a palavra. Se não acreditarem na palavra, vão acreditar que o morto ressuscitou? Então não tem meio de comunicação entre vivo e vivo. Deus deixa isso muito claro na Escritura. Aqui é um demônio, um espírito de engano se passando por Samuel e o Saul está acreditando, está caindo. Versículo 15. O suposto Samuel, na realidade é um demônio, disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Olha só, ele está perdido, ele está sem direção. É aquele tipo de pessoa: já que Deus não falou comigo, deixa eu ir falar na feiticeira, o que importa é resolver meu problema, não importa de onde virá, eu quero uma direção. Querido, querida, você não tem que ir atrás de direção A, direção B, você precisa ir do Todo-Poderoso, você precisa do Senhor. Ah, pastor, eu orei, Deus não respondeu, ora de novo. Ah, pastor, mas eu orei, continua orando, continua clamando, até ter uma resposta de Deus, até ter uma direção de Deus. Não tome decisão precipitada. Do mesmo dia, do mesmo jeito que aconteceu aqui, acontece nos nossos dias. Tem gente por aí, como eu já vi, um dia vem na igreja evangélica, no outro dia vai na católica, no outro dia vai na macumba e vai em qualquer lugar. Hoje em dia, o tal ecumenismo está propagado, tem até a Bíblia ecumênica. Não sei se você já ouviu falar, mas tem, há mais de 30 anos. Mas
tudo isso que existia aqui, e o fim de Saul vai ser trágico. Para concluir aqui a história, no versículo 19, o demônio, usando a boca suposta de Samuel, dizendo, versículo 19, e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Olha só, do jeito que o demônio vai falar, ia estar com ele aonde? No inferno. No outro dia, a batalha apertou. A batalha começou e ficou acirrada. O Saul, com medo da morte, vendo que os inimigos prevaleciam, disse ao escudeiro, depois você lê o capítulo 30 e 31, disse ao escudeiro, me mate, eu não quero nenhum incircunciso me matando. E o escudeiro disse, não, meu senhor, eu não vou lhe matar, o que é que vão fazer comigo? Ele falou, você não vai me matar? O próprio Saul foi lá e se matou. Quando o escudeiro viu, falou, vão me matar, foi lá e se matou também. Olha o final trágico, morre Saul, morre o escudeiro, morre os filhos de Saul, e ele morre sem Deus, ele morre sem salvação. Do mesmo jeito que o inimigo agia em tempos passados, ele continua agindo. No tempo de Paulo, agora volte comigo em Atos capítulo 17, aqui falamos de Saul que viveu 1000 anos antes de Paulo. Nós vamos falar de Paulo agora, Atos 17, 2000 anos atrás. Ele está na sua segunda viagem missionária, ele está pregando o evangelho, e no versículo 16 diz o seguinte, Atos 17, verso 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amados, os atenienses tinham diversos deuses. Acreditavam em diversos, havia um panteão em Atenas, um lugar para estar lá os deuses, Zeus, Ares, Afrodite e tantos outros, a lista era grande. Quando Paulo viu uma idolatria, quem é que reinava ali? O inimigo, Satanás. O inimigo, o Espírito Santo move. Essas pessoas têm que ouvir o Evangelho, têm que ouvir a salvação, têm que acreditar no único Deus Criador, o Todo-Poderoso, o que salva, o que cura, o que liberta. E ele, movido pelo Espírito Santo, começa a pregar. Versículo 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro, esse falador, esse papagaio que só fala? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Era essa a pregação de Paulo. A pregação é Jesus, a ressurreição. Versículo 19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso? Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e de ouvir alguma novidade. Cuidar da vida alheia. Queriam conhecimento, queriam algo que ainda não sabiam. Isso é um prato cheio para o inimigo. E aí Paulo é levado ao Areópago. O que era o Areópago? Imagine, para você ter mais ou menos uma noção, uma arquibancada redonda, como se fosse uma arquibancada hoje de futebol, não é? Redonda, colunas em volta, céu aberto, onde se reuniam os sábios, os filósofos, para discutir política, filosofia e qualquer novidade que aparecesse lá nesse lugar. E é no Areópago, versículo 22, onde começamos a mensagem, no meio do Areópago, falando a todos que ouviam, Paulo vai dizer, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, crenças erradas, convicções equivocadas, tomados por idolatria, tomados. Mas aquilo que aconteceu aqui no tempo de Paulo, será que acontece também nos nossos dias? Acontece. Falei no início aqui da mensagem, não é? Hoje já tem o estudo, a chamada parascavedecatriafobia, o medo de sexta-feira 13. Tem gente que pensa sexta-feira 13 é dia de azar, ou é dia de bruxa, dia das bruxas. Tem gente, você acredita que tem gente que vem para a igreja ouvir o evangelho, mas ainda tem medo de passar embaixo de escada? Você não é um desses não, né? Tem gente, quando vê um gato preto, é um gato preto. Querido, querida, a partir do momento que você entrega a vida para Jesus,
Você precisa conhecer essa palavra, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho ilumina os olhos do entendimento, o Evangelho tira a superstição, o Evangelho tira a crendice. Mas nós vivemos em dias que tem até gente que diz que é de Jesus, com superstição. Leva essa rosa ungida para a tua casa, que ela vai tirar todo o mal. Coloca o sal grosso lá que vai resolver. E é sabonete ungido, e é meia ungida, e é bloco ungido, e é travesseiro ungido, e é tudo ungido. Superstição. Nós não vemos isso na Escritura. Nós não vemos isso. Nós vemos a palavra nos ensinando: o justo viverá pela fé. Nós vemos a palavra deixando claro, o próprio Senhor Jesus disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Você tem que acreditar nessa palavra, você tem que confiar nela. Ela é a fonte da revelação que você precisa saber para combater o bom combate, para guardar a fé, para repreender toda a força do inimigo. Querido, o inimigo se levanta, mas é para cair, porque Deus é contigo. Pastor, mas e as lutas vêm, mas Deus se fortalece para você vencer as lutas, porque Jesus já te fez mais do que vencedor. Você tem que conhecer o Senhor, conhecer a palavra dele. Paulo então começa a explicar a mensagem no Areópago, versículo 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Na tua Bíblia, essa expressão, ao Deus desconhecido, está com letras maiúsculas? Está aí na tua Bíblia, no versículo 23, com letras maiúsculas. Na continuação ele diz: este, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Só para você entender melhor, em Atenas havia lá os altares e as imagens de cada deus que eles acreditavam. Zeus, Ares, Hades e toda a turma lá. Mas havia um altar que não tinha nenhuma imagem. Era um altar vazio, só estava lá, sem nenhuma imagem, escrito ao Deus desconhecido. Como foi que isso aconteceu? Conta a história que por volta de 600 anos antes de Cristo, houve uma praga em Atenas e devastou toda a lavoura. E aí clamaram, aos seus deuses, a Zeus e a tantos outros, e nada aconteceu, nada mudou, continuou a praga. Foram então a um homem chamado, um sábio chamado Epimênides, e perguntaram: o que nós devemos fazer para parar essa praga? Já apresentamos sacrifício a tudo que é Deus e nada parou. E aí Epimênides disse assim, conta a história: eu ouvi falar a respeito de um Deus que dizem ser o Criador do céu e da terra. Mas como é o nome dele? Não sei, eu só ouvi falar que tem um Deus só que criou o céu e a terra. Então eles resolvem fazer sacrifícios a esse Deus desconhecido, que na realidade é o Senhor, é o Todo-Poderoso. E aí, mesmo sem saber o nome do Senhor, eles fazem. E Deus, na sua misericórdia, faz a praga cessar. E é por conta disso que colocam lá esse altar ao Deus desconhecido. Deus, meu irmão, é Espírito, como diz o Senhor Jesus em João 4, 23, Deus é o Espírito. E importa que o verdadeiro adorador o adore em Espírito e em verdade. Paulo pega esse gancho: vocês já acreditam nesse Deus sem nem saber, vocês já honram esse Deus sem nem saber. Esse Deus, o Senhor, o Criador, foi Ele que fez o céu e a terra, foi Ele que de um homem fez toda a humanidade, nele existimos, nele nos movemos, é Ele que nos dá o ar que respiramos, é Ele que opera nas nossas vidas, é Ele que é o Deus vivo, é esse Deus que você serve, que te criou, que te formou, é o Senhor Jesus que foi para a cruz por você, que derramou todo o seu sangue para te perdoar, para te remir, para te salvar, para te dar vida eterna, para te livrar da condenação futura, para te fazer mais do que vencedor. Paulo vai dizer: Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos que agora se arrependam, porque Ele estabeleceu um varão que com justiça há de executar juízo a quem não se arrepender. Jesus operou a obra da salvação na cruz. Agora é necessário se arrepender dos pecados. É necessário crer em Jesus e o receber como Salvador. É necessário acreditar: Deus tem para mim uma vida abençoada e vitoriosa. É necessário tomar posse da palavra e acreditar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O inimigo pode se levantar, e pode vir luta, e pode vir cilada, e pode vir ardil de todo lado, mas o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo para te abençoar. O inimigo pode estar lutando para levar o teu familiar para a bebida, para a droga. O inimigo pode estar trabalhando para te prender numa depressão,
pode estar te oprimindo, o inimigo pode estar trabalhando para te destruir, mas o Senhor é com você para te fortalecer, para colocar o inimigo para correr, para te dar vitória. Creia nisso. Quando Paulo prega, muitos creram, muitos foram salvos. Querido, querida, você tem que tomar posse da palavra. As lutas vêm, são grandes, são. Deus não nos livra das lutas e aflições da vida, Deus nos fortalece e nos abençoa para vencermos todas e nos dá vitória sobre todas. Ele não prometeu vida fácil, Ele prometeu vida vitoriosa, mas para que essa vida vitoriosa venha, eu tenho que crer no Evangelho, eu tenho que tomar posse da palavra, eu tenho que conhecer, eu tenho que obedecer, porque assim toda luta que vier vai se transformar em testemunho e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Sexta-feira 13 para nós não é dia de azar. Sexta-feira 13 para nós não é dia de bruxas. Sexta-feira é dia que o nosso Salvador morreu na cruz por nós. É dia de bênção, é dia de vitória. E o Senhor tem vitória para te dar, creia. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos repreender todo o mal. O Senhor vai te fortalecer. Se você crer, você vai sair daqui revestido da armadura de Deus. Nenhum mal vai prevalecer na tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar, mas antes de orar eu tenho que fazer um convite. A mensagem que Paulo pregou no Areópago continua sendo a mesma hoje. Deus ordena, não levando os tempos de ignorância, mas diz a todos, se arrepende dos seus pecados. Se tem alguém aqui que nunca levantou a mão para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você tem que receber. Tem que deixar superstição. Tem gente por aí que é ferradura atrás da porta. Tem gente por aí com trevo de 4 folhas. Não é? Tem gente por aí com nota de real e de dólar na carteira para dizer que dá sorte. Isso é superstição. Achei um trevo de 4 folhas. Isso é superstição. Vou andar com a nota de $1 na carteira que vai me dar sorte. Isso é superstição. Querido, querida, Jesus opera uma obra de libertação completa. Jesus faz tudo completo. É necessário crer no Evangelho.